Para que servem as privatizações predatórias que já levaram de roldão a Eletrobras, parte das refinarias, para não falar do desmantelamento da Petrobras? Enquanto isso, lá na Europa, a velha Europa neoliberal, se toma atitudes exatamente em sentido contrário, como a França acaba de fazer, que é a estatização total da EDF, sua companhia de eletricidade. Aqui a gente vê neste material de O Globo que a inflação acelera em junho e se espalha por todos os grupos pesquisados. IPCA acelera em junho e acumula alta no ano de 5,49%. Este material aqui da Band News explica melhor a situação que vive o Brasil. Não estranhe não, porque ela está entre as mais altas do mundo todo. Isso quando a gente compara também, inclusive, bem acima da média das grandes economias do mundo, dos países do G7, do G20. Isso não é o que a gente está falando não, isso foi apontado inclusive em um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, é justamente isso que a gente está falando aqui. Se a gente pegar esse relatório que foi divulgado, Pedro, só para você ter uma ideia de casa, no conjunto dos países, por exemplo, do G20, que são as 20 economias mais desenvolvidas do mundo, a taxa anual, a média desses países, atingiu ali 8,8%. Então, ali na Europa, que é também muito estranho, está com uma inflação média de 8,8%. Aqui no Brasil, não é que está fazendo privatizações à torto e à direita. Estamos com nada menos que 11,89%. Acima dos 11,73% observados nos 12 últimos meses. E aqui justamente que a gente quer falar da França, não é? A França da Europa, que juntamente com os Estados Unidos mandam os países satélites mandarem brasa nas privatizações, enquanto eles lá preservam as suas próprias companhias aqui, como é o caso da França. Aqui essa reportagem da TVP, que é a TV pública da Argentina, explica bien. Francia es uno de ellos, con una medida muy particular para el mundo de la economía liberal. ¿Qué decidió el gobierno francés, Ale, en las últimas horas? Bueno, dijiste el mundo de la economía liberal, por eso sorprende tanto este anuncio de Emmanuel Macron, que dijo que iba a nacionalizar la principal compañía eléctrica francesa. Então o presidente Macron, que é inclusive um banqueiro, pertence lá à família Rothschild da Inglaterra, foi funcionário deles até há pouco, ela está justamente... Estamos falando de Electricité de France. Agora, France... Que a Electricité de France. Hasta el momento controla el 85%. Até há pouco, então, essa companhia, o Estado, controlava 85%. E agora decidiu assumir todos os 15%. Por quê? De las acciones de esta empresa va a pasar a controlar el 100% de estas acciones, esto en el contexto de una crisis energética, de falta de abastecimiento. Por causa da crise energética que está sofrendo a Europa toda, como a gente sabe, não é? Antes da declaração da guerra à Ucrânia por parte da Rússia, a energia e também o gás da Europa tinha aumentado 700%. O que é isso? 700% por causa daquela crise toda. Ayer hablamos de la economía de guerra que había declarado Emmanuel Macron para asegurar el suministro de gas y es precisamente a partir de esta situación que decide Elisabeth Borne a través de una propuesta a la Asamblea Nacional, ella es la primer ministra que también es del partido de Macron, nacionalizar esta empresa tan estratégica.
Então, é uma empresa estratégica, ou seja, deve ser preservada pelo Estado e não torrada, jogada fora, como aconteceu com a Eletrobras, né, as nossas refinarias, e vamos acabar também levando a Petrobras. Manera de garantizar el suministro, ¿no? Claramente, ante las faltantes. Ele diz que a maneira de garantir o suministro, que é o fornecimento tanto de gás quanto de eletricidade. De combustible y de energía a nivel internacional. Así es importante entender la lógica de este anuncio porque en una situación de crisis, cuando las empresas son privadas, bueno, hay una parte accionaria que es privada y... Pois é, aí ela fala justamente na situação dessas companhias que são controladas pela empresa privada, e sendo empresa privada só se preocupa com o lucro e não com o bem-estar da população. Y es extranjera, las empresas se guían por la lógica de mercado. Então, essas empresas, como diz aqui, muitas delas estrangeiras, inclusive ali na França, não é, seguem a lógica do mercado. De especulación, etcétera, que de especulação, principalmente. Neste momento de crisis, Macron entende que não é possível. Por isso, Então, nesta situação de crise, o Macron, esse banqueiro presidente, isso que não é possível mais continuar com tal situação na Europa. Mas eles mandam de lá para cá, não, vocês devem privatizar tudo. E aqui a gente obedece cegamente. Distintas directrices de esta declaración de economía de guerra implica, por ejemplo, o incluye el hecho de poder requisar las empresas de gas para que justamente no haya acopio, no haya especulação. Então, essa situação permite ao governo requisitar as empresas de gás que se excederem, tanto de gás quanto de eletricidade, na decretação dos preços. E já que a gente está ligado aqui na TVP, a televisão pública argentina, essa noticiarista aqui dá uma notícia importante, que é a aceitação pela China do ingresso da Argentina no BRICS. Sim, aquele BRICS, Brasil, né, aquele bloco constituído do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que agora pode virar o BRICSA, que é a Argentina ali no final compondo o sexto sócio daquele grupo, que é justamente a articulação das grandes economias emergentes para enfrentar justamente o neoliberalismo. Rusia, India, China y Sudáfrica conforman el BRICS. De ahí, por supuesto, la denominación, ¿no? Cada inicial de cada país forman precisamente este grupo denominado BRICS. Bueno, Argentina recibió el respaldo de China para ingresar precisamente a este grupo. Leticia, contanos. Sí, veremos si finalmente, como lo mencionabas, se convierte en BRICSA, ¿no? Porque claro, hay que decir que lo comunicó la Cancillería Argentina, después también lo hizo el propio canciller Santiago Cafiero, una reunión que mantuvo con su par chino, Wang Yi, el embajador chino, que ratificó el apoyo de ese país al posible ingreso de la Argentina a los BRICS, que como los mencionabas, son los países que se consideran países en desarrollo. Si bien podríamos emergentes, decir ¿no? Que, ¿Cómo? Emergentes. Emergentes, exactamente. Si bien podríamos decir que China, por supuesto, es una potencia mundial a la altura de Estados Unidos. De hecho, cuando hablamos de la guerra... E essa notícia foi dada justamente lá na reunião dos chanceleres do G20, os 20 países mais poderosos do mundo que estão reunidos na Indonésia, justamente para verificar, examinar essa questão da crise alimentar e da guerra na Ucrânia. E como também, claro, que os rumos da economia mundial. E aqui é justamente onde ficam os países membros do BRICS, não é? Que certamente vão conduzir parte daqueles assuntos, sobretudo de interesse não só dos quase 6 membros do BRICS, como também daqueles que estão pretendendo ingressar naquele BRICS, que é justamente a sede dessa reunião,
o México e outros países, como o Irã também, que já pediu o ingresso no BRICS.